vocês mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo comigo, Cacau Sotero, sua professora de língua portuguesa. Hoje, aqui na TV Educação, e claro, não posso deixar de falar da plataforma Gonçalves Dias, onde você pode rever as nossas aulas quantas vezes você quiser. Está tudo bem com vocês? Estão tomando os cuidados necessários para evitar uma nova onda de contaminação? É um perigo, está aí ameaçando, está sobre nossas cabeças, mas se Deus quiser não vai acontecer não. Vamos assistir a aula? Vamos falar hoje dos advérbios na construção do texto. Beleza. Vamos falar de advérbios, vamos classificar os advérbios e vamos ver como é que se dá essa formação do texto usando os advérbios. Bom, gente, nós temos 10 classes de palavras, né? O substantivo, o adjetivo, o verbo, o advérbio, pronome, conjunção, artigo, numeral, conjunção e interjeição. Os advérbios são aqueles que vêm modificar o sentido do verbo, o sentido de um adjetivo e, claro, do próprio advérbio. Já sabemos disso. Vamos ver tudo isso agora. Olha só. Observa aí esse cartaz. Você está no meio desse ambiente e não no fim. Eu já trouxe isso em aula anterior, você lembra? Então, a expressão no meio desse ambiente completa a ação verbal, indicando o lugar. Mas eu quero que você atente à figura aí. Nós temos um galinho e o galinho agradecendo aqui a mão do ser humano. Por que eu trouxe novamente? Porque nós estamos vendo aí muitos problemas de queimadas. Existe um povo aí muito preocupado com o meio ambiente, eu acho maravilhoso, mas todos nós temos que fazer a nossa parte. O meio ambiente é nosso. Nós estamos no meio desse ambiente. Então, é um jogo de palavras para expressão meio ambiente. É interessante. Então, um lembrete aqui na aula de língua portuguesa. Não jogue papel na rua, não jogue plástico. Preste atenção no lixo que pode ser reutilizado. Fique atento aos ecopontos que há em toda a nossa cidade. Descarte tudo direitinho para que a gente não tenha problemas no nosso meio ambiente, tá bom? Agora, analisando aqui, ó. A expressão no meio desse ambiente completa a ação verbal indicando lugar. Campanha do meio ambiente. Parte de uma coisa equidistante de dois bordos. Você sabe, né? A mesma distância para um lado é a mesma distância para outro. Isso é equidistante. Então, esse joguinho de palavras usa o meio, que é um advérbio que serve também para nos chamar a atenção, né? É um recurso que o idealizador dessa campanha utilizou na hora de construir um texto usando o advérbio, tá certo? Então, já sabemos, vamos rever o conceito. Os advérbios são palavras que não variam. Eu não posso variar advérbio de jeito nenhum. Eu não posso falar nãos, eu não posso falar nuncas, eu não posso falar... O que mais? Gente, isso, vai lembrando aí. Bens, tá? Em relação a advérbio, bens em termos de material é outra coisa, enfim. Palavras invariáveis que vão se associar a verbos, ou seja, eles vão se apresentar junto aos verbos, indicando as circunstâncias do processo de ação verbal. O verbo é a estrutura da oração, as orações formam os períodos formam os parágrafos, e os parágrafos formam os textos. Por isso que é advérbio na construção do texto. Apresentando uma caracterização mais precisa desse processo. Fica melhor o nosso entendimento, fica melhor a nossa especificação, fica melhor a nossa expressão na hora de falar e de escrever. Eles modificam os verbos, certo? Então, eles estão associados aos verbos fazendo uma modificação. Eles modificam também os adjetivos, eles intensificam qualidades apresentadas pelos adjetivos, tá bom? E, claro, intensificam o sentido. Lembrando que adjetivo não traz só qualidade, traz defeito também, tá bom? São características de um modo geral. Observa aí, mais uma vez, esse quadro. Eles leem bem.
Olha só. Eles leem. Eles leem bem. No primeiro enunciado, nós temos apenas a ação verbal leem. Beleza. Mas no segundo, eles leem bem. É como eles leem. Modifica a ação verbal, tá certo? Aí que eu já peguei uma imagem de leitura, tá bom? Qual a importância dos advérbios em um texto? Por que é importante estudar os advérbios? Porque eles vão funcionar para os verbos de forma semelhante ao que os adjetivos funcionam para os substantivos. Então, quando eu falo de substantivo, eu delimito, eu determino, eu caracterizo. Quando eu falo de advérbio, eu vou para o verbo. Eu circunstancio, eu modifico, eu intensifico. Para isso, nós estudamos advérbios. E, em poucas palavras, isso quer dizer que o advérbio agrega mais detalhes ao verbo ao qual está se relacionando. Eu amo muito. Eu amo demasiadamente. Eu amo loucamente. Quantos de nós não já vimos expressões como essas em músicas, em poemas? Os advérbios têm essa função importante na hora de intensificar sentimentos, qualidades, defeitos, tá bom? E ações, claro. Olha só aqui, ó. Eles trabalham muito bem. Eu tenho o advérbio muito e tenho o advérbio bem. Certo? Eles são bastante talentosos. Lembrando que bastante também pode ser um adjetivo. E se bastante for adjetivo, eu posso variar. Enquanto advérbio, já sabe que não tem variação. Então, olha só. Eles trabalham bem. Bem é um advérbio. Mas quando eu digo muito bem, eu estou intensificando esse processo de trabalho, que já é bem. E quando eu boto muito bem, eu já estou intensificando mais ainda o próprio advérbio. Quando eu digo eles são bastante talentosos, eu estou intensificando, não é aqui um adjetivo. Talentoso, talentosa é um adjetivo. Então, quando eu uso o bastante, eu estou intensificando esse advérbio, tá certo? Agora a gente tem o ponto de vista morfológico e o ponto de vista sintático, tá certo? O advérbio não flexiona em gênero nem em número, ou seja, trata-se de uma classe gramatical invariável, nós já sabemos disso. Exemplo, a mãe sempre foi menos paciente que a filha. Vocês já viram alguém falar menos para mulher e menos para homem? Ah, tem menos, deixa eu ver, menos lâmpadas acesas. Tem menos postes naquela avenida. Já viram isso? Pois é, menos é um advérbio que não varia. Então, essa construção aqui, gente, está errada, tá bom? Então, não fale menos, não fale meia, no sentido de advérbio. Por exemplo, hoje eu estou cansada. Aí eu posso dizer, hoje eu estou muito cansada. Mas eu não estou muito cansada, eu estou só um pouco. Ah, eu estou meia cansada porque eu sou mulher? Não. Eu estou meio cansada. Palavra meio no sentido de advérbio, porque pode ser numeral, né? Meio copo d'água, meia pizza calabresa. Eu quero uma pizza. Meia calabresa, meia carne de sol. Então, aqui eu estou usando o numeral, tá bom? Em termos de quantidade. Mas quando eu digo meio, no sentido de advérbio, não há variação. Então, voltando aqui para menos, que também não varia. Notadamente, a frase está com problema gramatical. Gente, e esse tipo de situação não é... Ah, é porque na linguagem coloquial pode. Eu vou só fazer aqui uma ressalva. A linguagem coloquial nos permite vícios de linguagem, nos permite que certos falantes desviem até na concordância, certo? Agora, existem intercorrências mais graves, vamos dizer assim. Coisa que não existe na língua portuguesa você acrescentar, como, por exemplo, uma variação no advérbio. Tomem cuidado. Notadamente, a frase está com problema gramatical.
Isso também é interessante porque há um tempo, eu não sei se ainda existe essa. Como é que eu vou dizer? Quando a gente usa o Instagram, a gente põe uma foto e a gente vai lá nas imagens que a gente pode colocar na foto. A gente pode colocar um coraçãozinho, a gente pode colocar um solzinho, não pode? E também a gente pode colocar frases. Eu não sei se ainda existe, mas no Instagram tinha a expressão seja menos, que é errada. Mas, como é uma linguagem virtual, é modinha de Instagram, as pessoas, a gente ia lá e colocava, mas está errada. Não existe. Então, isso não quer dizer que se está nem tudo que está na internet, nem toda expressão que se usa na internet, gramaticalmente está correta. Temos que tomar cuidado. Porque se está na internet, então deve ser verdade, eu posso usar. Não é assim. Então, volta para cá mais uma vez. Então, o advérbio de intensidade menos sofre uma flexão, nessa palavra aqui, ó, menos, contrariando a norma que orienta a invariabilidade do advérbio, ou seja, o advérbio não varia. Portanto, o correto é a mãe sempre foi menos paciente e não menos. O pai é menos paciente, a mãe também é menos paciente. Não existe menos na língua portuguesa, tá bom? Nem na matemática, nem em lugar nenhum. Menos não existe, tá bom? O advérbio do ponto de vista sintático. Bom, eu falei do ponto de vista morfológico, que vai só intensificar e etc e tal. O ponto de vista sintático é a função do advérbio dentro do texto, dentro da oração. Ele se refere a um verbo, a um adjetivo e uma locução adjetiva, que é uma expressão com função de adjetivo, assim como a locução adverbial é uma expressão com função de advérbio. Há um advérbio também, como eu já falei, ou locução adverbial, exercendo função sintática de adjunto adverbial. O que é um adjunto? É um termo acessório de uma oração que vai dar mais especificidade àquilo que você quer realçar. Então, eu digo assim, vou falar de adjunto adnominal. Minha calça jeans azul, desbotada, rasgada no joelho, está na lavanderia. Olha só. O que está na lavanderia? A calça. Só que essa calça, ela tem algumas características que vão apresentar mais especificidade a ela. Ela é jeans, ela é azul, ela é desbotada e rasgada no joelho, que é moda. Deu para entender? O adjunto adverbial, ele pode se apresentar numa oração, dando essa especificidade de lugar, de tempo, de modo. Então, eu digo assim, ó, à noite estarei no trabalho. Quando eu digo à noite, é um adjunto adverbial de tempo, tá certo? Então, ele vai funcionar como adjunto adverbial. Os adjuntos adnominais, eles vão especificar um pouco mais, eles vão caracterizar um pouco mais, né? Eles são representados, os adjuntos adnominais são representados pelos adjetivos, pelos pronomes, tá? Demonstrativos e possessivos, artigos e numerais. E os adjuntos adverbiais são representados pelos advérbios ou locuções adverbiais. Exemplos aqui de advérbios. Ele sempre trabalhou muito. Então, o advérbio de intensidade modifica o verbo trabalhar. Assim como eu posso dizer, ele sempre trabalhou pouco. Permaneço bastante disposto, quer dizer, eu tenho muita disposição. O advérbio bastante vai modificar o adjetivo disposto. Comprou um carro muito fora de moda. Tem gente que gosta de carros antigos. E aí, muito fora de moda. As crianças dormiram mais tarde, mais intensidade, menos, mais e menos, lembrando que menos não existe. O professor surgiu tão de repente em sala de aula, tá? Gente, deixa eu dar um exemplo bem real agora. O professor adentrou a sala de aula tão de repente que assustou a todos. É um exemplo. Agora deixa eu dizer assim, ó. Silenciosamente ele abriu a porta, não queria ser notado, mas o seu perfume
exalou a sala de gravação. O professor Dominique, que chegou aqui agora quietinho, pensou que ninguém ia percebê-lo, mas ele está cheirando mais do que filho de barbeiro, assim que dizem. Será que ele podia vir aqui? Será que dava certo? Não sei. Talvez. Deixa eu ver se ele tem algum exemplo que eu posso dar. Ele tá com uma camisa que está assim, ó. Tu já tá? É uma expressão da língua portuguesa, muito engraçado. Então, diariamente estudamos para a prova, tá bom? Então, aqui nós temos exemplos de advérbios, tá? Advérbios. Então, eu posso repetir, né? De repente, ele quer fazer esse registro, né? Pode registrar. Então, ao entrar na sala, silenciosamente, o professor, que não queria ser notado, exalou o seu perfume. Olha, eu dei um exemplo real, porque você não está aqui para sentir o cara que está cheiroso pra caramba hoje. Advérbios de lugar, o nome está dizendo, longe, perto, ali, junto, acima, abaixo, embaixo, atrás, com S, tá? E trás também, tá? A gente tem o trás também com S e tem o trás com Z, tá? Por isso que eu tô falando, atrás com S, tá certo? Estamos perto de casa, da casa de nossos pais. Perto, longe, distante, aqui, ali, acolá. Tempo. Eu posso dizer tempo assim, ó. Você sabe que jamais viverei sem seu amor. É um advérbio de tempo. Não existe como você viver sem o amor daquela pessoa maravilhosa. Tá? Aí eu tenho de modo, que normalmente são terminados em mente, cautelosamente, silenciosamente, perfumadamente, cautelosamente. Então, ó, eu tenho de negação, não, tá bom, nunca, tal. E tenho de dúvida, talvez. Além dos advérbios, eu tenho as locuções adverbiais. Lembrando que tudo isso intensifica uma sentença, traz mais informações para nós deixarmos o nosso texto mais preciso. A locução adverbial são duas ou mais palavras que vão ter valor de advérbio. São chamadas de locuções adverbiais porque são formadas por uma preposição com um substantivo. Então, olha aqui, ó. À direita, a preposição, né, que é para, e direita, que é um substantivo. Quando eu digo à direita, vira uma locução adverbial de lugar. À direita, à esquerda. Eu posso dizer à noite, que é uma locução adverbial de tempo, tá bom? E agora vamos ver como é que se dá a construção do advérbio no texto. Você vai ler comigo um pequeno trecho de um poema de Aloysio Azevedo. Observa aí, ó. Já vê o amigo que não é por mim que lhe recusei, Ana Rosa, mas é por tudo. A família de minha mulher sempre foi muito escrupulosa a esse respeito. O senhor, porém, não imagina o que é por cá a prevenção contra os mulatos. Eu destaquei aqui, ó, palavras já, sempre, não, cá. Tá? Por cá, quer dizer, aqui, não, imagina, negação, sempre, né, de tempo, e já, que também é de tempo. Então, aqui o autor fez fez a sua construção usando os advérbios. Olha outro caso aqui, ó. Falou devagar, é o modo como a pessoa fala, né? A professora está na classe. É o local onde ela está, é o lugar onde a professora está. Lembrando que onde é estático e aonde é movimento. Então, não posso dizer o lugar aonde a professora está, porque ela está num lugar, não é estático de parado, tá, gente? É o local onde ela fica, onde ela permanece. E apesar de basicamente o advérbio modificar um verbo, ele também pode modificar outras classes. Nós já vimos os adjetivos, meus alunos são muito educados. Aqui outro exemplo, minhas filhas passaram bastante mal na viagem e bastante intensifica o advérbio de modo. Eu acho que deu para vocês entenderem a importância dos advérbios e, claro, a construção deles dentro de um texto é fundamental para que ele fique mais claro, mais objetivo e nada complicado, certo? Eu acho que eu fico por aqui, meu tempo está acabando, só o tempo de perguntar para vocês. E aí, compliquei?